Apenas para complementar o que você disse, né, da questões de vagas, a abertura de mais vagas também se deu muito por conta que tiraram os times mexicanos, né, da Libertadores, então, e alguns países perderam algumas vagas devido à crise política. Por exemplo, a Venezuela, acho que ela tinha 4 vagas ou 3, caiu para 2, para 3. E aí não tem nada a ver com futebol, mas mesmo assim acaba respingando no futebol, né? É mais pela crise do país que acontece isso e os mexicanos que saíram. Mas voltando para o assunto principal sobre o Z4, foi um final de campeonato ali, como eu falei, já tinha falado na live antes lá, que é aquilo, a gente acompanhar cada gol que saísse, olhar lá na tabela lá para ver quem estava no Z4, quem estava caindo, quem estava se livrando. Teve uma hora que Internacional e Fortaleza estava tudo empatado e estava sendo decidido no confronto direto, que aí dava vantagem para o Internacional. Eu não esperava que o Vitória fosse, que o Vitória não caísse, porque eu acho um time aguerrido, acho um time unido, é um time que pode não ter tanta qualidade assim, mas é um time aguerrido, como eu disse, e briga bastante, que nem no jogo contra o Palmeiras aqui em São Paulo, conseguiu parar o Palmeiras aqui. O Santos, eu também esperava que não fosse cair, principalmente pelo que eu acabei de falar no destaque. O Neymar calou a boca, digamos assim, focou em jogar a bola e ajudar o Santos e conseguiu desequilibrar nas últimas partidas para o Santos. Acho que até nessa última rodada o Santos nem ofereceu, nem sofreu muito perigo de cair assim nessas duas últimas, né? E o Internacional, como eu falei, esperava muito que fosse cair, porque o jogo contra o Santos, dentro de casa, onde ele dominou a partida e no fim ele levou um ponto só. Eu falei, e depois tomou 5 do Vasco. Eu falei, mesmo que seja dentro de casa contra o Bragantino, ou vai ser no mínimo um empate ali e não vai conseguir se salvar. Mas foi competente, venceu, não dependia só dele, e aí os resultados se encaixaram, ele conseguiu se salvar. O Ceará, foi o que eu falei, eu esperava que o Ceará caísse, porque eram os últimos jogos ali, os últimos 4, 5 jogos ali, muito complicado. Um desses foi, acho que para o Inter, né, que perdeu de 2-1 para o Inter, e aí depois pegou o G4 ali, fez acho que um ponto só, né, e aí eu falei, tá, eu tava em queda livre, o Ceará chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, mesmo que seja por uma rodada, foi a sétima ali, e depois foi decaindo, 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 e aí chegou aí. O Fortaleza eu não esperava que caísse, o Martim Palermo estava fazendo um baita trabalho, o time emplacou 4 ou 5 vitórias seguidas lá e tal, o grupo unido jogando bem e tal, mas ali no finalzinho ali, até estava conversando com o Lennon antes, que eu não sei se receberam jogadores, né, ou a comissão técnica recebia os avisos que o Inter estava vencendo, e aí quando o Inter fez o segundo, terceiro, que aí o Fortaleza realmente tinha que ganhar a partida, já não bastava mais empatar, o Fortaleza começou a tomar o terceiro gol do Botafogo, o quarto aí meio que desandou, né? E é um dia triste, ontem foi um dia triste pro Cearense, né? Dos dois times caindo de lá. Acho que ninguém esperava isso. Mas acredito que são dois times que possam se reestruturar e voltar forte. Desses 4 aí são os dois que eu mais acredito. Inclusive, acho que a Série B ano que vem vai ser muito legal. Tá caindo 4 times que são competitivos. O esporte, apesar do um campeonato ruim, só que tem a Ilha do Retiro a seu favor. Aí a gente vai contar Novo Horizontino e entre outros times que tá ali na Série B ali, que sempre brigam ali para subir. Então vai ser bem legal.